Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane Pedrosa, eu sou do Centro Espírita de Miguel, estou aqui em visita à casa de José Operário, né, nesse dia que a gente lembra, né, da presença de José, né, como pai do nosso querido Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, falando mais especificamente do capítulo 5, nos itens 27 e 28. E, para começar, eu acho que vale muito a pena a gente trazer um pouco de poesia, né? E aí eu vou lembrar de uma poesia que é falada, né, é citada por Ariano Suassuna, quando ele dá algumas entrevistas, né? E essa poesia fala muito a respeito de como as pessoas olham a vida, e se a gente conversasse com Deus, talvez sem um conhecimento, né, sem o aconchego da doutrina espírita, como é que a gente se sentiria? Essa poesia é de Leandro Gomes e diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E aí, com essa pergunta, né, a gente se volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse capítulo 5 vem com o título de Bem-aventurados os aflitos. E a gente lembra que em todos esses itens, né, que há nesse capítulo, ele começa com um pedacinho das bem-aventuranças, que é o texto do Evangelho de Mateus, que remete àquele discurso maravilhoso de Jesus. Inclusive, né, Gandhi diz que se tudo se perdesse da humanidade, mas se salvasse as bem-aventuranças, nada teria se perdido. E ele começa nos lembrando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E tanto essas perguntas, né, que Leandro Gomes de Barros traz na poesia dele, como essas bem-aventuranças acabam dizendo para a gente assim: meu Deus, mas por que sofre, né? Por que sofre tanto? Que agonia é essa que é reencarnar, né? A gente, como espírita, tem 5 princípios básicos, né? Evangelizador, né, na aula de evangelização, pega esses tópicos assim para trabalhar com as crianças. E aí, espírita acredita em 5 coisas. Quais são elas? Vamos ver se vocês lembram. Deus, primeira, mais importante. Estou aqui com uma cola para eu não esquecer de nenhum, né? Imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E a partir deles, a gente vai compreender por que sofre, para que sofre, o que é o sofrimento. Então, ao longo do capítulo 5 do Evangelho, a gente tem todas essas respostas.
né? A gente vai falar das causas anteriores, das causas atuais, das aflições, vai falar de expiação, vai falar de resignação, vai falar de obediência. É o meu capítulo favorito. Mas é muito interessante que quem olha do espírita de fora, normalmente fala que o espírita parece que gosta de sofrer. E às vezes a gente, assim, talvez, né, segundo essa pergunta que Kardec traz aqui no Evangelho, a gente fica, né, matutando. Talvez a gente olhe para o sofrimento do outro, porque sabe de todas essas coisas, né, e pensa assim, não deve ter feito boa coisa na reencarnação anterior, né? Alguma coisa essa criatura fez para passar pelo que está passando. Olha só, quanto sofrimento. E aí é que a gente chega na primeira questão que nos foi proposta por Kardec hoje e que vai ser respondida pelo espírito protetor em Bordeaux, em 1863. E a pergunta do item 27 é: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Ou seja, você está vendo alguém passando por um perrengue, como o pessoal diz por aí. Você está vendo alguém passando por uma provação. Você ajuda ou você deixa a pessoa porque ela tá purificando, ela tá, né? Ela tá pagando o que deve. E aí? Você fica só olhando? É isso que Kardec está perguntando, né? E vejam lá, o nosso lema da doutrina espírita qual é? Fora da caridade não há salvação. Como é que a gente vê o outro sofrendo e pode dizer assim, alguma coisa ele fez? Pode. Quem é que olha para aquela imagem maravilhosa que é a Pietà, se não me engano é de Michelangelo, né? Que é aquela Nossa Senhora com Jesus morto nos braços e fala assim, alguma coisa ela fez. Não tem como. No livro Céu e Inferno, tem uma história que eu já li e reli algumas vezes, que eu sempre lembro, que é se não me engano é Marcelo ou Marcelo, o menino do leito 8, que é um menino que muito sofrido, abandonado, pede ao médico que aumente as doses de seus remédios, porque ele acaba não dormindo, geme um pouco de dor e perturba as outras crianças que estão ali na enfermaria. No livro Céu e Inferno, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, Kardec, e dentro da Sociedade Espírita, vai fazer a evocação de alguns espíritos. E o espírito de Marcel é um deles. E aí vai perguntar do sofrimento daquela criança. E, na verdade, ele diz que está expiando, sim, alguns sofrimentos, mas que, principalmente, ele veio exemplificar o bem sofrer. Então, a gente não tem como prever se alguém que sofre está exemplificando. A gente não sabe, de fato, o que aconteceu. O que a gente sabe de verdade é que a nossa bandeira, o nosso lema é a caridade. Isso é fato. A outra coisa que a gente sabe é que a gente tem a oportunidade de auxiliar. E muitas vezes a mediunidade está nisso. Porque o que quer dizer médium? Médium quer dizer meio. Meio é o quê? É intermediário, não é isso? Como é que Deus age na vida das pessoas? Como é que Deus atua na vida das pessoas? Através de quem? Através dos intermediários. Quem são os intermediários? Eu, você, qualquer um de nós.
Qualquer um de nós pode ser esse intermediário, desde que a gente estenda a mão para o outro, desde que a gente se coloque na posição de ajudar. Mas vamos ler um pouquinho do que o Espírito Protetor responde a Kardec. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tens a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Ou seja, como é que você vai passar por alguém que você pode erguer e simplesmente vai fingir que não viu? Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para espiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Como assim? É um grande erro, sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Quer dizer, como é que a gente vai mensurar isso? A gente vem com uma placa dizendo? O nosso papel é o de auxiliar aqueles que passarem pela nossa vida de acordo com o que a gente pode fazer. É um grande erro, sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? E é mesmo para a gente refletir nisso. Sabeis até que ponto elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele, vosso irmão, não irás além disso? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, de castigo, para agravar o sofrimento culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça. Olha que coisa linda. A gente se colocar na posição daquele que consola, que reergue. Vejamos mesmo, e diz mais adiante, se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Então, é lindo pensar no tríplice aspecto da doutrina espírita, no sentido de que a gente caminha com a ciência, né? É filosofia, porque raciocina, é o que a gente faz quando a gente estuda a teoria, quando a gente fala dos textos. É ciência, né? Porque caminha com as descobertas científicas e porque a gente faz experimentações quando tenta compreender essa comunicabilidade dos espíritos. Mas verdadeiramente se torna religiosidade, te religa a Deus quando você se coloca no papel de auxiliar o outro, de ajudar. Até ouvir pode ser um auxílio. Às vezes a gente não tem o que oferecer nessa hora de auxiliar e não sabe muito bem, mas se colocar no papel de ouvir, de acolher, de abraçar, se colocar no papel de quem compreende que o outro está no caminho. Emmanuel tem um texto lindo que diz que todo auxílio que você promove é uma semeadura de alegria na sua própria vida. Então, semear a alegria do outro é fazer com que essa alegria floresça em você mesmo. Mesmo quando você não está muito bem, né? Às vezes está depressivo, cansado, triste.
Aí você faz alguma coisa que faz o outro sorrir, que faz alguém ficar bem, você pensa, nossa, não é que eu não sou tão ruim assim, né? Já posso ajudar alguém, já consegui reerguer. Olha que coisa boa. E faz a gente pensar, né, no quanto a gente pode já transformar o ambiente que a gente vive com ações simples. E no texto mesmo ele diz que muitas vezes a gente tem o poder de cortar o mal, substituindo pela bênção da paz. E ele fala adiante: auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. Jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Ninguém veio aqui para machucar mais o outro. Pelo amor de Deus, a gente veio aprender a amar. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo nós espíritas. Está aqui. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação. Resumamos assim: estáis todos na terra para espiar, fato. Mas todos nós, sem exceção, devemos fazer todos os esforços para aliviar a expiação de nossos irmãos segundo a lei. E a lei é de amor, justiça e caridade. Não é uma justiça que fere, não é uma justiça que pune, que machuca. É uma justiça que vem aliada junto com o amor e a caridade. De um Deus que para nós é misericordioso e bom, que é nosso Pai. E aí tem um outro item. Esse outro item tem muitas questões aí, embrincadas aí, costuradas. E é uma pergunta que faz a gente pensar bastante. Diz assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Primeiro vem essa afirmativa. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E aí a gente pensa, ele está falando de quê? Abreviar o fim do outro. Está falando de morte. Ele está falando de eutanásia, suicídio assistido. Ele está falando disso. Primeiro que legalmente, no Brasil, isso é crime. Ponto. Né? Mas se a gente for estudar a morte um pouco mais a fundo, né, historicamente falando, a gente vai ter aí um historiador chamado Felipe Ries, que vai fazer todo um estudo a respeito da morte. E a gente deveria passar por alguns conceitos para poder avaliar isso bem. Antigamente, bem antigamente, morria-se em casa. As pessoas, né, tinham tempo para se preparar e viviam até muitas vezes um luto já antecipado. A gente vivia também uma despedida. Era feito, né, colocava-se em cima da mesa, as pessoas iam lá prantear o corpo antes de levar embora, então se reuniam ali, lembravam tudo que viveu. Hoje até o velório é uma coisa rápida quando há velório. Porque a gente pode optar até por não fazê-lo. Muitas vezes as pessoas fazem isso. A pressa, né? O automatismo, a vida é corrida. Mas a questão principal aí é que quando antigamente
né? E eu não sou saudosista, tá? Mas quando antigamente a gente passava por esse processo, né, de antecipação do luto no lar, a gente tinha tempo para algumas coisas. Entre elas dizer, me perdoa, eu te amo e adeus. E são 3 coisas básicas, né, para a gente dizer antes de partir, ou ter a chance de dizer antes de partir. Com a grande hospitalização, né, a ciência, a gente conseguiu avanços tecnológicos maravilhosos, fantásticos. Muitas vezes a vida se prolonga, mas tem um fator que não é muito bom nesse excesso da hospitalização. E a gente viveu muito isso na pandemia. É quando as pessoas, né, foram entubadas, foram afastadas, e de tal forma elas eram afastadas que a gente não tinha como se despedir. Não tinha como dizer um eu te amo, um muito obrigada, um me perdoa, um até logo. E isso muitas vezes faz a diferença, principalmente quando quem está partindo quer dizer essas palavras e não tem a chance. É bom o fato da gente ser reencarnacionista, né? Mas não é porque a gente é reencarnacionista que a gente vê, tá sofrendo mesmo, na próxima ele vem e resolve. Não é para deixar para a próxima. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Muitas vezes esse estado de adoecimento, do coma, né, da pessoa que está entubada, ela talvez não consiga verbalizar. Mas ela está ali, ela está refletindo. Ela está refletindo e está valorizando as oportunidades que teve, está refletindo sobre a vida que viveu, está fazendo um balanço sobre o que fez, que deu certo, e aquilo que deixou de fazer e que vai precisar de outra oportunidade. Mesmo que ela não verbalize, ela pode se arrepender e pedir perdão. Mesmo que ela não fale olhando nos seus olhos, mas ela, pensou, ela sentiu, e às vezes ela só se arrependeu. Fora isso, né, a gente ouve uns casos às vezes de moratória. Está lá em Missionários da Luz, né, os livros da vida no mundo espiritual, a coleção André Luiz, trazem várias histórias para a gente refletir a esse respeito, de pessoas que chegaram à beira da morte e tiveram seu tempo de vida prolongado. E esse tempo de vida prolongado é algo que a gente não vai saber quando é que vai acontecer. Então pode ser que a pessoa chegue no limiar da despedida do corpo físico, mas mesmo ali naquele limiar, ela volta. Quantos milagres a gente ouve falar por aí, né? E estava desenganada, tinha 1 mês de vida, está aí há mais de 10 anos. Divaldo conta uma história de uma senhora que ele ia lá no interior do Brasil, eu não me recordo agora qual é a cidade, ele numa palestra antiga dele, onde ele fala de autocura. Então tinha uma senhora com câncer. Um câncer não era um câncer qualquer, era um câncer assim, estado terminal mesmo, né? E ele teve nessa cidade e assim, ela estava de um jeito, ele falou assim, caramba, não vai durar um mês. 1 ano depois ele voltou na cidade, tinha uma moça lá linda do lado do marido dela, ele disse que pensou assim, que safada, a mulher nem esfriou, já está com outra, olha para isso.
E quando ele chegou perto, que foi cumprimentar, mas por dentro ele falou que estava assim, Divaldo, sou eu, Divaldo. Ah, fulana, é você? Mas você está bem. Ela falou, Divaldo, eu não falei para você que ia vencer o câncer? Eu venci. Era a própria senhora que tinha sido desenganada. Mas a força de vontade dela era tamanha, né? E sabe lá por que desígnios, porque a gente não os reconhece, ela se recuperou e estava vivendo lá plenamente e não tinha vistas de que ia se despedir da vida. Muito pelo contrário, estava vendendo saúde. E outras, por outro lado, estão bem de saúde, não tem nada, né? Mas cismam que tem alguma coisa, ficam deprimidas demais, né? E aí parece que adoecem pela própria tristeza, porque depressão mata. Depressão mata. O sentimento, o pensamento vai minando o teu corpo físico de tal forma que o que você pensa, você é. E para isso precisa de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, às vezes, né, medicamentoso, inclusive. Então não dá para a gente olhar o rostinho de alguém e dizer assim, ah, esse vai desencarnar amanhã, esse vai desencarnar daqui a um mês. Nem se você fizer medicina. Você pode dar um prognóstico, dizer assim, olha, assim, sua possibilidade de viver tanto tempo. Mas o que essa pessoa vai fazer a partir desse prognóstico? A gente não sabe. Não tem como prever, né? Quais são os compromissos dela? Quais são as coisas que podem acontecer a partir daí? E aí, quando a gente fala, né, muitas vezes, de uma educação para a morte, as pessoas se assustam um pouco. Eu vou confessar para vocês que eu tenho 2 livros que têm esse mesmo título, Educação para a Morte. Um é do Hermínio Miranda e outro é de uma psicóloga da USP, do Laboratório de Estudos sobre a Morte. E ambos vão fazer a gente pensar que uma educação para a morte é uma educação que te faz compreender que você é um espírito imortal. Mas que, sendo um espírito imortal, você tem uma oportunidade maravilhosa de estar reencarnado e que você não pode perder essa oportunidade de dar o melhor de si e de resolver o máximo de coisas que você puder, não deixando para depois. Já no livro da psicóloga, né, da USP, que vai falar a respeito da preparação para a gente se despedir do corpo físico, ela vai nos lembrar não só, né, que a eutanásia, o suicídio assistido são passíveis de crime no Brasil, mas que também a gente tem que pensar no outro lado da moeda, né? Às vezes a pessoa teve morte cerebral ou não tem mais como ser ressuscitada porque aquele corpo físico não dá mais conta. E as pessoas ficam insistindo num prolongamento de algo que já não tem mais como se manter aqui. Então, para isso, vale contar com bons profissionais de saúde que possam explicar essa tênue divisão, né, entre um prolongamento excessivo que faz a todos os envolvidos sofrerem, né? Vai a óbito, ressuscita, está parada e volta de novo, né? E algumas pessoas podem até dizer isso, olha, eu estou num estado tal de saúde que se meu corpo físico, se meu coração parar, eu peço que não tente me ressuscitar novamente. Isso é respeito. Isso é respeito. Né? Inclusive pensar em como você quer partir. Se programar para isso, porque é fato. Agora, o que a gente não pode perder
é a chance de resolver o que puder, quando percebe que ainda tem tempo de fazer isso. E hoje em dia a gente fala muito em cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Se não fazer com que a pessoa tenha vida em abundância até o finalzinho, até o limiar da despedida. Que ela se sinta bem, que tenha um ambiente acolhedor, amoroso, que ela se sinta querida, aciada, cuidada. Isso é importante pensar. E é interessante que quando a gente fala disso, gera um incômodo, né? Gera uma angústia falar de algo que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. E o principal aqui é ter serenidade, né? Serenidade para poder passar por isso. Quem responde essa pergunta no Evangelho é São Luís. São Luís que foi rei de França, né? Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Lembra que a gente falou da moratória? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Às vezes tem esses casos, né? Viu a morte de perto e aí teve uma chance de voltar. Não, agora eu voltei com gás, vou resolver tudo, né? Se anima para viver, se anima pela possibilidade de estar vivo. Né? Quisera que nós fizéssemos isso todo dia quando a gente abre o olho. A esperança, a alegria de continuar aqui. Né? Quando a gente fala assim, passado, futuro e presente. Presente porque é um presente. É o único tempo que você pode fazer alguma coisa. Porque o passado já foi. O futuro eu não sei se vem. A hora é agora. A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Não só a ciência, né, ter se enganado, mas mais do que isso, muitas vezes, é a possibilidade mesmo dessa moratória espiritual, desse influxo de fluido vital que faz a gente ter mais um tempinho para ficar por aqui. Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? E às vezes aqueles instantes são o momento de poder perdoar ou poder agradecer, de poder fazer as pazes, de poder se reconciliar. Não precisa muito tempo para isso, né? Pois bem, essa hora de graça, né? Não é de graça de não pagar, mas é de bênção, de uma graça que vem, né? Providenciada pela benevolência de Deus. Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. A chance de se arrepender. Quando a gente vai ler o Código Penal da Vida Futura, né? A gente tem lá
arrependimento, expiação e reparação. Então, o primeiro passo é você se arrepender. Quando você se arrepende, a sua consciência culpada, a sua consciência que quer quitar aquela dívida, começa a buscar meios de expiar. Mas, principalmente, você procura reparar. E o que é reparar, senão consertar aquilo que você fez de errado? Porque, como diz o apóstolo Paulo no Evangelho, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes, a reparação dá conta de transformar a trajetória do ser. Quando ele percebe que pode auxiliar, quando ele percebe que pode levantar aquele que ele deixou ruir, que ele deixou cair. E aí ele vai fazer um paralelo com aquele que é materialista, ou seja, aquele que não enxerga a possibilidade da vida futura. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírito que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Certa feita, numa reunião mediúnica, a gente teve a oportunidade de travar um diálogo, vamos dizer assim, com um irmão que desencarnou. E quando ele desencarnou, um corpo bastante velhinho, a boquinha tremendo, ele estava muito feliz, porque ele dizia assim, eu consegui. Era um júbilo, era assim, era de uma alegria tamanha que nos cativou a todos, porque ele dizia assim, eu consegui chegar até o final, eu consegui, eu completei a minha tarefa, né? Paulo diz isso, né? Combati o bom combate. Ser um completista, né? Completar a sua tarefa, não deixar pontas soltas nessa existência, levar a termo aquilo que veio realizar na Terra. Quem é que sabe quando vai ser o momento de cortar o último laço que o prende ao corpo físico, que o prende à matéria? E aí, continua assim, aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes. Falamos de cuidado paliativo. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, não tem como prever o que um minuto de arrependimento pode transformar a vida daquele ser. Não tem como prever qual é o momento adequado. E ainda bem que a nossa legislação nos resguarda disso, né? A gente precisa pensar que quando as pessoas procuram abreviar a existência, né? E aí a gente já pode até falar mesmo da questão do suicídio, ela está buscando terminar com uma dor muito grande que ela está sentindo. Na verdade, o que ela quer quando ela busca desistir da vida é uma anestesia. Ela quer que pare de doer. Mas quantas e quantas vezes a gente vê esses irmãos que desesperados, deprimidos, adoecidos, voltam, né, para dar as suas comunicações à mesa mediúnica e nos dizem, a dor continua. Ela não cessa com o fim do corpo físico. E eu não sabia
E assim como a gente também vê no Evangelho segundo o Espiritismo, esses irmãos que doentes estavam, porque depressão é uma doença, eles têm os seus sofrimentos atenuados na medida da possibilidade, né, do que a gente consegue alcançá-los. No livro mesmo, né, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco e Dona Ivone Pereira, a trajetória desse espírito de Camilo Castelo Branco, ele vai ver na instituição socorrista de Maria que todos eles, mesmo estando num lugar de sofrimento, mesmo estando num lugar de muita angústia, eles são assistidos pela Falange de Maria. Só que a sua condição mental é de tamanha dor que eles não conseguem perceber aqueles que estão à sua volta, rogando para que eles se equilibrem o mínimo possível para que possam ser levados ao Hospital Maria de Nazaré para serem cuidados, para serem melhor amparados. E aí vem a outra questão, que eu acho que vale a pena a gente dizer, né? Que é quando a gente pergunta assim, mas assim, a gente pode rezar por quem desistiu da vida, que estava sofrendo muito? A gente reza por suicida? Sim, a gente deve rezar. Maria de Nazaré caminha até hoje em torno desses irmãos, os auxiliando. Agora, tem gente que fala que se a gente reza para quem está sofrendo, ou por quem desistiu, que a gente vai trazer para si essa dor e esse sofrimento. Percebam aí, a questão é muito delicada, porque a gente não reza pensando no sofrimento que o irmão está passando. A gente faz uma prece intercessória para que os bons espíritos possam acolhê-los. A gente faz uma prece enviando os melhores fluidos possíveis para aqueles que estão sofrendo. Então, quando a gente faz a prece pelos sofredores, a gente não se vincula ao sofrimento, a gente se vincula à equipe de auxílio. A gente se vincula aos espíritos que têm possibilidade de auxiliá-los, e isso é muito importante. Tá? Essa é a principal diferença. E vejam vocês, né? Já na época que Camilo Castelo Branco, lá 1950, 60, né, veio esse livro a público, um tempo depois, se não me engano, eu não vou me lembrar agora a década que foi publicado, mas ele ficou 30 anos na gaveta. Tamanha era a responsabilidade de Dona Ivone, que queria conferir tudinho para não trazer o livro a público assim, sem estudá-lo. Quando a gente reza, telas se abrem como se fossem televisões, né? E eles recebem lá, cada vez que a gente pode rezar por eles, esses fluidos e essas imagens, né? E eles percebem que tem pessoas que rogam por eles. Então, se a gente for fazer um paralelo, né, da questão 27 com a questão 28, quem mais do que esses irmãos estão no sofrimento e a gente, né, pode aí auxiliar? Ou seja, se a gente tem fluido para doar, se a gente pode fazer prece, se a gente sabe que a vida continua, e se a gente sabe que alguém desistiu da existência, a gente já está em condição de ajudar. E a gente pode ajudar rezando. A gente ora para que eles tenham lucidez, equilíbrio, para que a espiritualidade consiga assisti-los, para que eles possam ser amparados.
Porque tudo que a gente pode fazer para minorar, para diminuir o sofrimento alheio, é isso que nos cabe. Porque, lembra, tem uma mensagem no Evangelho que diz assim: não basta não fazer o mal, é preciso ser ativo no bem. É isso que vai alinhavar essas duas questões. Se eu tenho condições de auxiliar, se eu tenho condições de dar algo de mim, por que não vou fazê-lo? E a gente precisa cada vez mais desmistificar a possibilidade que temos de auxiliá-los. Porque muita gente não faz prece porque tem medo. Muita gente não faz essas preces porque acha que vai atrair para si cargas negativas, né? Tem gente que pensa isso. E se esquece da figura maravilhosa de Maria de Nazaré. Basta-nos uma Ave Maria, né? Já viram o texto da Ave Maria? Rogai por nós, pecadores, devedores, endividados, seja a palavra que você quiser colocar, agora e na hora do nosso desenlace. Então é reforçar, né? É reforçar essa falange de trabalhadores que atuam no bem e que atuam, sem dúvida nenhuma, em torno do orbe aonde a gente está hoje, buscando reerguer aqueles que caíram, porque não aguentaram os sofrimentos do mundo. Eu creio que a prece é o tipo de auxílio que não nos custa muito. Aliás, ela não nos custa nada. E manter-se no vínculo da prece é sim uma possibilidade de auxiliar a muita gente. Quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Agora, é importante a gente lembrar sempre que desejar o bem do outro não é se vincular ao sofrimento dele. Mais uma vez eu repito, e a gente não vai fazer com que o outro caminhe ao nosso lado, porque cada um tem a sua própria trajetória. Cada um vai escolher o que vai trilhar. E isso às vezes é difícil para a gente. Não é porque a gente faz prece que o outro tem obrigação, né, de acolher essa prece no coração. Essa é uma questão que muitas vezes a gente debate, porque fazer uma prece é confiar, é entregar-se à vontade de Deus. Para finalizar, tem uma poesia que nos chegou pela mão de Chico Xavier, pelo Espírito João de Deus, que se intitula Prece, que diz assim: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em nossos lábios, ponha fé no nosso coração. Sol de luz que nos conduz na vida que nos agasalha, enche os nossos olhos de luz, as nossas mãos de trabalho, dai-nos força no caminho para caminhar e vencer, transformando cada espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós, nas bênçãos da compaixão.
Guarda-nos no teu coração de paz e amor sem fim. É isso que eu queria trazer para vocês. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela acolhida e pela atenção.